Preso à cadeira de rodas, o viúvo milionário nunca imaginou que uma pobre virgem mudaria sua vida. Sabe aquela sensação de estar vivo, mas não viver de verdade? De acordar todo dia só porque o coração insiste em bater? Eduardo Vasconcelos conhecia bem esse sentimento. Milionário, dono de uma mansão à beira-mar, mas preso. Não só à cadeira de rodas. Preso à dor, à culpa, ao passado que não solta. Até que uma jovem simples, sem experiência nenhuma, chegou para cuidar dele. E sem saber, começou a cuidar também do coração partido daquele homem. Antes de começar essa história que vai mexer com você, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. A manhã estava cinza quando o carro parou em frente ao portão de ferro. Clara desceu segurando a bolsa velha contra o peito. Olhou para cima. A mansão parecia um castelo. Respirou fundo. Não podia desistir agora. Clara subiu os degraus de mármore devagar. Cada passo ecoava. O coração batia descompassado. Nunca tinha visto uma casa tão grande na vida. A porta se abriu antes que ela tocasse a campainha. Uma mulher de uniforme azul apareceu. Rosto sério, olhar cansado. "Você é a nova cuidadora?" perguntou sem sorrir. Clara acenou com a cabeça. A voz não saía. "Entre, mas te aviso logo, não vai durar uma semana." O corredor era longo, silencioso demais. Quadros enormes nas paredes, chão brilhando que nem espelho. Clara seguiu a mulher até uma sala enorme com janelas do chão ao teto. A vista do mar tirava o fôlego. Mas não era o mar que chamava a atenção. Era o homem na cadeira de rodas, de costas para a porta. "Senhor Eduardo, a nova cuidadora chegou", anunciou a mulher. Silêncio. A cadeira girou devagar. Eduardo Vasconcelos tinha olhos escuros, profundos, vazios. O rosto bonito, mas marcado. Barba por fazer. Cabelo bagunçado. Parecia ter desistido de tudo. Ele olhou Clara de cima a baixo. Demorou. Analisou cada detalhe. A roupa simples. A bolsa velha. O nervosismo estampado no rosto dela. "Quantos anos você tem?" perguntou com voz rouca, grave. 23, senhor." Ele soltou um riso seco, amargo. 23, meu Deus! Passou a mão no rosto. "E me diz uma coisa, você tem experiência com cadeirante?" Clara engoliu seco. As mãos suavam. "Não, senhor. Mas eu aprendo rápido, prometo que..." "Promete?" Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nela. "Sabe quantas prometeram antes de você? 7. Todas fugiram." O silêncio pesou. Clara sentiu as pernas tremerem, mas não desviou o olhar. "Eu não vou fugir." Eduardo riu de novo, dessa vez com desprezo. "Claro que vai. Todas dizem isso no primeiro dia." Ele virou a cadeira de volta para a janela, como se ela já não existisse mais. "Pode ir embora. Não preciso de babá." A funcionária fez sinal para Clara sair, mas ela não se mexeu. "Senhor Eduardo." A voz dela saiu firme. Surpreendeu até ela mesma. Ele não virou, mas parou de se mover. "Eu não estou aqui por pena, nem porque acho o senhor coitadinho. Estou aqui porque preciso do emprego. Minha mãe está doente, eu preciso pagar as contas dela. Então, com todo respeito, o senhor pode ser grosso, pode gritar, pode tentar me assustar, mas eu não vou desistir." O silêncio agora era diferente. Eduardo virou a cadeira devagar. Olhou para ela com uma expressão que Clara não soube decifrar. Raiva, surpresa, curiosidade. "Sua mãe está doente?" "Sim, senhor. Câncer." Ele desviou o olhar. A mandíbula travou. "Tá bom, fica. Mas não espere que eu seja simpático." Clara soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. "Não espero, senhor." Ele acenou com a mão, dispensando ela. "Doroteia vai te mostrar seu quarto. Amanhã às 6 da manhã você começa." Clara saiu da sala com as pernas bambas. Doroteia, a funcionária, balançou a cabeça. "Você tem coragem, menina. Ou é louca?" "Talvez os dois", Clara murmurou.
Naquela noite, deitada no quarto pequeno, mas confortável, Clara olhou para o teto. Pensou na mãe, nas contas, no olhar vazio daquele homem. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas no fundo algo nela sabia. Sabia que aquele encontro não era por acaso. Do outro lado da mansão, Eduardo estava acordado também, olhando o mar pela janela. A lua refletia na água. Ele pensou na esposa, no acidente, na dor que nunca passava. E pela primeira vez em 2 anos pensou em outra coisa. Nos olhos daquela menina, na coragem dela, na firmeza da voz. Ela não vai durar, murmurou para si mesmo. Mas uma parte dele, pequena, escondida, quase morta, sussurrou de volta. E se durar? Eduardo fechou os olhos, afastou o pensamento. Não podia se permitir sentir nada, nunca mais. Mas lá fora, o vento soprou forte. As ondas bateram na areia. E algo, imperceptível, começou a mudar. A manhã seguinte traria o primeiro desafio, e nenhum dos dois estava preparado para o que viria. O despertador tocou às 5:30. Clara pulou da cama. Coração acelerado. Primeiro dia de verdade. Tomou banho rápido. Vestiu o uniforme branco que Doroteia tinha deixado na cômoda. Olhou no espelho. Respirou fundo. Você consegue. Desceu para a cozinha. Doroteia já estava lá preparando café. Dormiu bem? Mais ou menos, Clara admitiu. Normal. Esse lugar é silencioso demais. Dá até medo. Doroteia serviu uma xícara. Toma. Vai precisar de energia. Ele é sempre daquele jeito? Doroteia suspirou. Apoiou as mãos no balcão. Sempre não. Antes do acidente era diferente. Sorridente, educado. Tratava todo mundo bem. Ela olhou para o corredor como se tivesse medo de ser ouvida. Mas depois que a esposa morreu, ele morreu junto. Só que o corpo insiste em continuar. Clara sentiu um aperto no peito. Como ela morreu? Acidente de carro. Os dois estavam voltando de uma festa, chovendo forte e ele dirigindo. Doroteia baixou a voz. Dizem que ele se culpa. Acha que devia ter morrido no lugar dela. Antes que Clara pudesse responder, uma campainha tocou. 3 vezes, impaciente. Ele tá chamando, vai. Clara subiu as escadas. O quarto de Eduardo ficava no 2º andar, porta entreaberta. Ela bateu de leve. Entra logo, a voz dele veio ríspida. O quarto era enorme. Cama king size bagunçada. Roupas jogadas na poltrona. Cheiro de café velho e remédio. Eduardo estava na cadeira de costas para ela, olhando pela janela. Preciso tomar banho, você vai me ajudar. Clara engoliu seco. Sabia que esse momento ia chegar, mas não tão cedo. Sim, senhor. Não fica aí parada, vem. Ela se aproximou, as mãos tremiam. Eduardo virou a cadeira. Olhou para ela com aquela expressão dura. Primeira vez fazendo isso? Sim. Ótimo. Mais uma incompetente. Clara respirou fundo. Não ia deixar ele tirar ela do sério. Me ensina então, como o senhor prefere? Ele piscou. Não esperava essa resposta. Esperta, né? Ele apontou para o banheiro. Tem uma cadeira de banho lá. Você me transfere para ela. Depois me leva para o chuveiro. O processo foi difícil, constrangedor. Eduardo era pesado. Clara quase deixou ele cair 2 vezes. Ele xingou, reclamou, mas ela não desistiu. Quando terminou, os dois estavam exaustos. Eduardo, já vestido, olhou para ela com uma expressão diferente. Menos raiva, mais cansaço. Você é fraca. Eu sei, mas vou ficar mais forte. Ele quase sorriu. Quase. Desce, vou tomar café. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Eduardo testava Clara o tempo todo. Pedia coisas impossíveis. Reclamava de tudo. Mudava de ideia toda hora. Mas Clara não recuava. Ela aprendeu a rotina dele. Os horários dos remédios, como ele gostava do café, que detestava barulho de manhã, que ficava mais irritado quando chovia. E aos poucos, sem perceber, começou a trazer mudanças pequenas.
Abriu as cortinas que viviam fechadas. Colocou flores na mesa da sala. Conversou com os outros funcionários que viviam em silêncio. A mansão começou a respirar de novo. Eduardo notou, claro que notou. Uma tarde ele a encontrou no jardim. Clara estava regando as plantas, cantarolando baixinho. "O que você está fazendo?" Ela se virou assustada. "Cuidando do jardim, senhor, estava tudo seco." "Eu não pedi para você fazer isso." "Eu sei, mas as plantas estavam morrendo. Achei que você não foi contratada para ser jardineira." Clara abaixou a cabeça. "Desculpa, senhor." Ele ficou olhando para ela, para as flores, para o jardim que não via há meses. "Deixa pra lá, faz o que quiser." Virou a cadeira e foi embora. Mas Clara viu. Viu ele olhar para trás. Viu algo diferente no rosto dele. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo estava mais quieto que o normal. Clara serviu a comida. Ele comeu em silêncio. Quando ela ia sair, ele falou: "Sua mãe, como ela tá?" Clara parou. Virou devagar. "Fazendo quimioterapia. Tá difícil, mas ela é forte." Eduardo acenou. Olhou para o prato. "Minha esposa também teve câncer. Antes do acidente, ela venceu." Clara sentiu um nó na garganta. "Sinto muito, senhor." "Não sente, não adianta." Ele voltou a comer, mas Clara viu. Viu a dor nos olhos dele, a culpa, o peso. E pela primeira vez entendeu. Ele não era cruel, era quebrado. Naquela noite, deitada na cama, Clara pensou nele. No homem por trás da raiva, no coração que ainda batia mesmo sem querer. Ele precisa de ajuda, mas não do tipo que eu vim dar. Do outro lado da mansão, Eduardo olhava ao teto. Insônia de sempre. Mas dessa vez pensava em algo diferente. Na voz dela, no jeito que cuidava das plantas, na paciência. Ela é diferente, pensou. Perigosamente diferente. E pela primeira vez em 2 anos, sentiu medo. Não de morrer, mas de voltar a viver. Porque viver dói. E ele não sabia se aguentava sentir de novo. Lá fora, a chuva começou a cair. Devagar, constante. E dentro daquela mansão silenciosa, algo estava começando. Algo que nenhum dos dois conseguiria parar. 3 semanas se passaram. Clara já conhecia cada canto da mansão, cada humor de Eduardo, cada silêncio. E ele, mesmo sem admitir, já esperava por ela. Esperava o som dos passos dela de manhã. O cheiro do café que ela fazia do jeito que ele gostava. A voz suave perguntando como tinha dormido. Mas continuava mantendo distância, porque distância era seguro. Numa tarde de sábado, Clara estava na biblioteca, limpando as prateleiras cheias de poeira. Livros que ninguém tocava há anos. Eduardo entrou sem fazer barulho. Ficou observando ela. Clara cantarolava baixinho. Passava o pano com cuidado nos livros. Sorria sozinha. "Você gosta de ler?" Ela se assustou. Quase derrubou um livro. "Senhor, não te ouvi chegar." "Desculpa, não era para assustar." Ele se aproximou. "Gosta de ler?" Clara olhou para os livros. Os olhos brilharam. "Amo, mas nunca tive dinheiro para comprar muitos. Pegava emprestado na biblioteca da escola." Eduardo pegou um livro da prateleira. Dom Casmurro. Passou a mão na capa. "Minha esposa amava esse." Clara ficou quieta, esperando. Ela lia para mim antes de dormir, mesmo eu já conhecendo a história. Ele sorriu, triste, distante. Dizia que cada leitura era diferente, que a gente mudava, então o livro mudava também. Ela tinha razão. Eduardo olhou para Clara. Realmente olhou, pela primeira vez. "Você me lembra ela, um pouco." "Como assim?" "O jeito de ver o mundo, com esperança, como se tudo ainda fosse possível." Ele colocou o livro de volta. "Eu perdi isso, faz tempo." Clara deu um passo à frente, hesitante. "Não perdeu, senhor. Só esqueceu onde guardou." Ele riu, mas sem humor. "Você é otimista demais, vai se decepcionar com a vida."
Ou talvez o senhor seja pessimista demais e tá perdendo o que ainda tem. O silêncio caiu pesado. Eduardo desviou o olhar, a mandíbula travada. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que o senhor tá vivo e que isso já é alguma coisa. Ele virou a cadeira, rápido, irritado. Termina aqui e vai fazer outra coisa. Saiu da biblioteca sem olhar para trás. Clara ficou parada. Coração apertado, tinha ido longe demais. Mas não se arrependia. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo não falou nada. Comeu em silêncio. Clara serviu e saiu. Mas quando estava indo para o quarto, ouviu a voz dele. Clara. Ela voltou. Ele estava na porta da sala, olhando para o chão. Desculpa, por mais cedo, eu fui grosso. Ela piscou, surpresa. Tudo bem, senhor? Não tá tudo bem. Ele respirou fundo. Você tem razão. Eu sou pessimista, amargo, difícil. Mas é porque... A voz falhou. É porque dói menos assim. Não sentir nada, não esperar nada. Clara se aproximou devagar. Posso te contar uma coisa? Ele acenou. Quando minha mãe descobriu o câncer, ela entrou em depressão. Parou de comer, de sair da cama. Dizia que ia morrer mesmo, então por que lutar? Clara sentou na poltrona em frente a ele. Um dia, eu sentei do lado dela e disse: Mãe, se a senhora vai morrer, então morre vivendo. Não morre antes da hora. Eduardo olhou para ela, os olhos brilhando. E o que ela fez? Levantou, foi fazer químio, voltou a sorrir. Ainda tá lutando. Clara sorriu. Ela me ensinou que desistir é fácil. Difícil é acordar todo dia e escolher continuar. Ele ficou quieto, processando. Sua mãe é uma mulher forte. É, mas sabe quem mais é forte? Clara olhou fundo nos olhos dele. O Senhor. Porque mesmo com toda a dor, ainda tá aqui. Ainda acorda todo dia. Isso é coragem. Eduardo sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Pequena, frágil, mas ali. Obrigado, ele disse baixinho. Clara sorriu, levantou. Boa noite, senhor Eduardo. Boa noite, Clara. Ela saiu, e ele ficou ali, sozinho, mas diferente. Aquela noite, Eduardo sonhou. Pela primeira vez em meses, não foi pesadelo. Sonhou com o mar, com o sol, com uma voz suave chamando ele. Acordou no meio da madrugada, suando, coração acelerado. Olhou para a janela. A lua cheia iluminava o quarto. O que está acontecendo comigo? Ele sabia a resposta, mas tinha medo de admitir. Estava começando a sentir de novo. E sentir era perigoso. Porque sentir significava poder perder, e ele não aguentaria perder de novo. Mas Clara já tinha entrado, não na mansão, no coração dele. E não havia mais volta. Lá fora o mar estava calmo. As estrelas brilhavam. E dentro daquela mansão, 2 corações começavam a bater no mesmo ritmo. Sem saber, sem querer. Mas inevitavelmente. A chuva caía forte naquela tarde de quinta-feira. O céu estava escuro. Trovões ecoavam. Clara estava na cozinha ajudando Doroteia com o jantar. Eduardo tinha ficado no quarto, quieto demais. Ele fica assim quando chove, Doroteia comentou. Traz memórias ruins. Clara olhou para o corredor, preocupada. Vou ver se ele precisa de alguma coisa. Subiu as escadas devagar. O corredor estava escuro, apenas a luz do quarto dele acesa. Bateu na porta, nenhuma resposta. Senhor Eduardo, silêncio. Ela abriu a porta devagar. O quarto estava vazio, a cadeira de rodas parada perto da cama. Senhor? Um barulho vindo do banheiro, um gemido abafado. Clara correu, abriu a porta. Eduardo estava no chão, caído, tentando se apoiar na pia, o rosto contorcido de dor e raiva. Senhor! Clara se ajoelhou ao lado dele. O que aconteceu? Sai daqui! Ele gritou.
a voz quebrada. Sai! Não vou sair. Deixa eu te ajudar. Eu não preciso de ajuda. Ele socou o chão. Eu não preciso de ninguém. Clara sentiu os olhos arderem, mas não recuou. Então por que ainda me deixa ficar? A pergunta ecoou no silêncio. Eduardo parou. Olhou para ela, os olhos vermelhos, cheios de dor. Porque eu sou fraco, ele sussurrou. Porque eu não aguento mais ficar sozinho. As lágrimas dele caíram, sem controle, sem vergonha. Clara sentiu o coração partir. Segurou a mão dele. Não é fraqueza precisar de alguém, é humano. Ele apertou a mão dela, forte, como se fosse a única coisa real. Eu tentei me levantar sozinho. Queria provar que ainda consigo. Mas não consigo. Não consigo nada. Consegue sim. Só não precisa fazer sozinho. Ela o ajudou a sentar. Depois, com cuidado, o colocou de volta na cadeira. Ele estava tremendo, de frio, de vergonha, de exaustão. Clara pegou uma toalha, secou o rosto dele com delicadeza. Tá tudo bem, ela murmurou. Tá tudo bem. Eduardo fechou os olhos, deixou ela cuidar. Pela primeira vez, não resistiu. Quando ela terminou, ele segurou o pulso dela, suave. Por que você é tão boa comigo? Eu só te trato mal. Clara sorriu, triste. Porque eu sei que não é maldade, é dor. E dor eu entendo. Ele soltou o pulso dela. Desviou o olhar. Você devia ir embora, antes que eu te machuque também. Eu machuco todo mundo que se aproxima. Não vai me machucar. Como você sabe? Porque eu escolho ficar. E ninguém pode me machucar se eu escolho estar aqui. Eduardo olhou para ela. Realmente olhou. E viu. Viu a força, a bondade, a luz. E sentiu medo, porque estava começando a precisar dela, e precisar era perigoso. Naquela noite, depois que Clara saiu, Eduardo ficou acordado, olhando o teto, pensando. Pensou na esposa, na culpa, na dor que carregava como uma cruz. Mas pensou também em Clara, no jeito que ela olhava para ele, sem pena, sem julgamento, apenas com compreensão. Eu não posso, ele murmurou para o vazio. Não posso sentir isso de novo. Mas o coração não obedece à razão. E o dele já tinha decidido. Do outro lado da mansão, Clara estava deitada, olhando pela janela. A chuva tinha parado. As estrelas apareciam entre as nuvens. Ela pensou nele, na dor nos olhos dele, na vulnerabilidade. Ele precisa de ajuda, mas não sei se consigo ajudar. Porque ela também estava sentindo algo que não devia, algo perigoso. Estava se apegando, não ao patrão, ao homem. E isso mudava tudo. Na manhã seguinte, Eduardo acordou diferente, mais leve, como se algo tivesse se soltado dentro dele. Quando Clara entrou no quarto, ele sorriu, de verdade. Bom dia, ela piscou, surpresa. Bom dia, senhor. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Ele olhou para ela. Obrigado por ontem. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ele respirou fundo. E preciso te pedir uma coisa. O quê? Me ajuda a tentar de novo. Tentar andar. Clara sentiu o coração acelerar. Tem certeza? Não, mas quero tentar com você. Ela sorriu, os olhos brilhando. Então vamos tentar. E naquele momento algo mudou. Definitivamente. Não era mais patrão e empregada. Era duas pessoas. Duas almas. Tentando se curar juntas. Mas lá fora, sem que eles soubessem, alguém observava. Alguém que não gostava nada daquela aproximação. E que faria de tudo para separá-los. As sessões de fisioterapia começaram na segunda-feira. Um fisioterapeuta vinha 3 vezes por semana. Clara sempre ficava por perto, incentivando, torcendo. Eduardo se esforçava, suava, gritava de dor, mas não desistia. Aos poucos conseguiu ficar em pé com apoio. Depois dar um passo, depois outro. Clara chorava de emoção toda vez, e ele sorria. Pela primeira vez em anos tinha um motivo para lutar.
Mas nem tudo eram flores. Marcelo, primo de Eduardo e vice-presidente da empresa, começou a aparecer mais na mansão. Sempre com desculpas, papéis para assinar, decisões urgentes. Mas o olhar dele para Clara era diferente, desconfiado, calculista. Numa tarde, ele encontrou Clara no jardim. Você é a cuidadora nova, né? Clara se virou, assustada. Sim, senhor. Marcelo se aproximou, sorriso falso. Quanto tempo você está aqui? Quase 2 meses. 2 meses, impressionante. As outras não duravam nem uma semana. Ele cruzou os braços. O que você tem de especial? Clara sentiu um arrepio. Algo nele era errado. Só faço meu trabalho, senhor. Só o trabalho? Ele riu. Eduardo tá diferente, mais animado. Será que é só o trabalho mesmo? Não sei do que o senhor tá falando. Claro que sabe. Ele se inclinou. Escuta aqui, mocinha. Não sei qual é seu jogo, mas se acha que vai se aproveitar do meu primo, tá muito enganada. Clara sentiu raiva subir. Eu não tô me aproveitando de ninguém. Não? Então por que ele tá tão apegado a você? Por que não para de falar em você nas reuniões? Marcelo apontou o dedo. Você é esperta. Viu um homem rico, sozinho, vulnerável, e decidiu se aproveitar. Isso não é verdade, não é? Então me explica por que uma menina pobre, sem experiência, sem nada, tá morando na mansão de um milionário. Clara sentiu as lágrimas virem, de raiva, de humilhação. Porque ele me contratou, só isso. Por enquanto. Marcelo deu um passo para trás. Mas fica esperta, eu tô de olho. E se você tentar alguma coisa, eu acabo com você. Ele saiu, deixando Clara tremendo, assustada. Naquela noite ela mal conseguiu jantar. Eduardo notou. Tá tudo bem? Tá sim, senhor. Mentira. Aconteceu alguma coisa? Clara hesitou. Não queria preocupar ele, mas também não conseguia mentir. Seu primo, Marcelo, ele disse umas coisas. Eduardo ficou sério, tenso. Que coisas? Que eu tô me aproveitando do senhor, que tenho segundas intenções. A mandíbula dele travou. Os olhos escureceram. Ele disse isso? Disse e me ameaçou. Eduardo socou a mesa. O prato pulou. Esse filho da... Ele respirou fundo, tentando se controlar. Desculpa, ele não tinha direito. Mas será que ele tem razão? Eduardo olhou para ela, confuso. Como assim? Será que eu tô me aproveitando? Será que... A voz dela falhou. Será que eu tô atrapalhando sua vida? Ele segurou a mão dela. Firme. Clara, olha para mim. Ela olhou, os olhos cheios de lágrimas. Você não tá se aproveitando, você me salvou. Me deu um motivo para viver de novo, e se alguém disser o contrário, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Clara sentiu o coração apertar. Quentinho. Obrigada. Não, obrigado você por não desistir de mim. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, olhares conectados. E naquele momento os dois souberam. Souberam que não era mais só gratidão, não era mais só amizade. Era algo maior, mais profundo, mais assustador. Mas antes que pudessem falar, o telefone de Eduardo tocou. Era o hospital. A mãe de Clara tinha piorado. O mundo desabou. Clara correu para o hospital. Eduardo foi junto e insistiu. Não ia deixar ela sozinha. Quando chegaram, o médico estava esperando. Precisamos operar. Urgente. Mas o convênio não cobre. E particular são 200 mil. Clara sentiu as pernas fraquejarem. 200 mil. Impossível. Eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho, Eduardo disse. Clara olhou para ele, chocada. Senhor, eu não posso aceitar. Não tô pedindo permissão, vou pagar. Agora. Mas, Clara, ele segurou o rosto dela. Deixa eu fazer isso. Por favor. Ela desabou. Chorou. Abraçou ele. E ele abraçou de volta. A cirurgia durou 6 horas.
Clara ficou na sala de espera, Eduardo ao lado dela, segurando a mão dela o tempo todo. Quando o médico saiu, estava sorrindo. Deu tudo certo, ela vai ficar bem. Clara desabou de novo, mas dessa vez de alívio. Eduardo a abraçou, e ela se agarrou nele como se fosse a única coisa real no mundo. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada, obrigada. Sempre, ele respondeu. Sempre. E naquele corredor de hospital, com cheiro de desinfetante e luz fluorescente, os dois entenderam. Não tinha mais volta. Estavam apaixonados. Mas o mundo não ia deixar fácil. Porque lá fora Marcelo já estava tramando. E a tempestade estava apenas começando. 2 semanas depois da cirurgia, a mãe de Clara recebeu alta. Fraca, mas viva. Clara chorava de alegria. Eduardo pagou tudo. Hospital, remédios. Até alugou uma casa melhor para elas morarem. Não posso aceitar tudo isso, Clara disse. Já aceitou, pronto. Ele sorriu. E não quero ouvir mais sobre isso. Ela o abraçou, forte. Ele correspondeu. E ficaram assim, mais tempo do que deviam. Quando se separaram, os olhos dele estavam diferentes, intensos. Clara, eu preciso te falar uma coisa. O coração dela disparou. O quê? Ele abriu a boca. Mas antes que pudesse falar, Marcelo entrou na sala. Eduardo, precisamos conversar agora. O clima mudou. Ficou pesado. Depois, Marcelo. Não, agora. Ele olhou para Clara com desprezo. Sozinhos. Eduardo suspirou. Olhou para Clara. Me dá um minuto? Ela acenou. Saiu da sala. Mas ficou perto. Ouvindo. Você enlouqueceu? Marcelo explodiu. Gastou 200 mil com a mãe da empregada? Ela não é só empregada. Ah, não? Então o que ela é? Sua namorada? Sua amante? Cuidado com o que você fala. Cuidado? Você que precisa ter cuidado. Marcelo bateu na mesa. Essa menina tá te manipulando, não vê? Ela apareceu do nada, pobre, desesperada. E de repente você tá pagando cirurgia? Comprando casa? Acorda, Eduardo. Ela não é assim. Como você sabe? Conhece ela há 2 meses. 2 meses, Eduardo. E já tá fazendo loucura por ela. Não é loucura, é gratidão. Ela me ajudou quando ninguém mais conseguia. Ajudou ou te seduziu? Marcelo cruzou os braços. Porque para mim parece que ela viu uma oportunidade e agarrou. Eduardo se levantou. Ou melhor, tentou. Apoiou nas barras paralelas que tinha instalado. Ficou de pé. Tremendo. Mas de pé. Ela me fez querer viver de novo. Me fez querer andar de novo. E se isso é manipulação, então que seja. Porque eu prefiro ser manipulado e feliz do que sozinho e morto por dentro. Marcelo ficou pálido. Você tá apaixonado por ela? Eduardo não respondeu, mas o silêncio disse tudo. Meu Deus, você tá apaixonado pela empregada. Marcelo riu. Amargo. A Beatriz deve estar se revirando no túmulo. Não fala da Beatriz. Por que não? Ela era sua esposa, a mulher da sua vida, e você tá substituindo ela por uma qualquer. Eduardo avançou, mesmo tremendo, mesmo fraco. Avançou. Sai daqui, agora. Eduardo, sai. Marcelo saiu, batendo a porta. Eduardo caiu de volta na cadeira, exausto, tremendo. Clara entrou correndo. Senhor, tá bem? Ele olhou para ela, os olhos vermelhos. Ele tem razão? Sobre o quê? Sobre você, sobre nós. Será que eu tô sendo manipulado? Clara sentiu uma facada no peito. O senhor realmente acha isso? Eu não sei mais o que pensar. Ela se ajoelhou na frente dele, segurou as mãos dele. Então eu vou te falar a verdade. A verdade que eu tava com medo de admitir. Respirou fundo. Eu me apaixonei por você, não pelo dinheiro, não pela mansão, por você. Pelo homem que chora escondido, que luta todo dia, que é forte mesmo quebrado. As lágrimas dela caíram. E se isso é errado, se isso é manipulação, então me desculpa. Mas é a verdade.
Eduardo ficou paralisado, olhando para ela, processando. Você me ama. Amo. Eu amo você. Ele puxou ela, abraçou forte e chorou. Chorou como não chorava há anos. Eu também, ele sussurrou. Eu também te amo. Eles ficaram assim, abraçados, chorando, curando. Mas lá fora Marcelo estava ao telefone. Sim, quero uma investigação completa, passado, família, tudo. Essa menina não vai destruir minha família. Ele desligou, sorriso cruel no rosto. Vamos ver quem você realmente é, Clara. E a tempestade estava prestes a explodir. A investigação de Marcelo não encontrou nada. Clara era exatamente quem dizia ser. Pobre, honesta, sem segundas intenções. Mas ele não desistiu. Tentou outra abordagem. Ofereceu dinheiro para ela ir embora. 50 mil, 100 mil, 200 mil. Clara recusou tudo. Não tô aqui pelo dinheiro. Quantas vezes preciso repetir? Marcelo percebeu que tinha perdido e com raiva foi embora. Mas não sem antes dizer: você vai se arrepender, os dois vão. Eduardo e Clara não ligaram. Estavam focados um no outro, na recuperação dele, no amor que crescia a cada dia. 3 meses depois, Eduardo conseguiu andar sem apoio, devagar, trêmulo, mas andando. Clara chorou de emoção. Ele a pegou nos braços, girou ela, os dois rindo, felizes. Consegui, ele disse. Por você, por nós. Não, você conseguiu por você. Ele a beijou, pela primeira vez. Um beijo suave, cheio de promessa. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Casa comigo, ele disse. Clara piscou, chocada. O quê? Casa comigo, eu sei que é cedo, eu sei que o mundo vai julgar, mas eu não quero esperar. Quero você, para sempre. Ela riu, chorou, acenou. Sim, 1000 vezes sim. Eles se casaram 2 meses depois. Cerimônia pequena. Só amigos próximos. Doroteia chorou o tempo todo. Marcelo não foi, mas mandou um recado. Boa sorte, vão precisar. Eduardo e Clara não ligaram. Estavam felizes demais para se importar. A mãe de Clara estava na primeira fila, fraca, mas sorrindo, vendo a filha casar com o homem que amava. Você merece, ela sussurrou para Clara. Merece toda a felicidade do mundo. Depois do casamento, Eduardo teve uma ideia. Quero criar um projeto, um centro de reabilitação para pessoas como eu, que perderam a esperança. Clara sorriu. Eu amo essa ideia. E quero que você seja minha sócia, que comande comigo. Eu? Mas eu não sei nada de negócios. Mas sabe de pessoas, sabe de cuidado. E é isso que importa. Eles criaram o projeto. Recomeço. Um centro de reabilitação gratuito, com fisioterapia, psicologia, apoio emocional. Foi um sucesso. Centenas de pessoas foram ajudadas. Vidas foram transformadas. E Eduardo e Clara estavam no centro de tudo. Trabalhando juntos. Amando juntos. Vivendo juntos. 1 ano depois, numa tarde de domingo, eles estavam na varanda da mansão, olhando o mar. Clara estava grávida de 6 meses, a barriga já grande. Eduardo não parava de tocar, maravilhado. Ainda não acredito que vou ser pai. Acredita sim, ela riu. E vai ser o melhor pai do mundo. Ele a puxou para perto, beijou a testa dela. Você mudou minha vida, sabia? Você mudou a minha também. Não, você não entende. Ele olhou fundo nos olhos dela. Eu estava morto. Vivo, mas morto. E você me ressuscitou. Me deu um motivo. Me deu amor. Me deu futuro. Clara sentiu as lágrimas virem. E você me deu tudo que eu nunca sonhei ter: família, lar, propósito. Eles se beijaram, suave, cheio de amor. O vento soprou, as ondas bateram na areia, o sol começou a se pôr. E ali naquela varanda com o mar ao fundo e o futuro pela frente,
Eduardo e Clara entenderam que o amor cura, que a esperança transforma, que recomeçar é possível. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a dor parece eterna, sempre há uma chance. Uma chance de viver de novo, de amar de novo, de ser feliz de novo. E eles agarraram essa chance, com as duas mãos, e não soltaram mais. Meses depois o bebê nasceu, uma menina, olhos grandes, sorriso lindo. Eles a chamaram de Beatriz, em homenagem à primeira esposa de Eduardo. Porque ele aprendeu que amar de novo não significa esquecer. Significa honrar o passado e abraçar o futuro. E enquanto segurava a filha nos braços com Clara ao lado, Eduardo olhou para o céu. Obrigado, ele sussurrou, por me dar uma segunda chance. E lá de cima de algum lugar Beatriz sorriu. Feliz por ele, feliz por eles. Porque o amor verdadeiro não prende, liberta. E Eduardo estava finalmente livre. Livre para viver, livre para amar, livre para ser feliz. E tudo graças a uma jovem simples, que chegou como cuidadora e ficou como razão. A câmera se afasta, mostrando a mansão, o mar, o céu alaranjado do pôr do sol. E dentro daquela casa uma família, unida, feliz, completa. Provando que milagres existem, que recomeços são possíveis, que o amor sempre vence. Sempre. E você? Já passou por um recomeço? Já teve uma segunda chance? Me conta nos comentários. E se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Um abraço e até a próxima história.